E para celebrar esse momento, eu quero convidar, antes de qualquer coisa, a Flávia Milanês, CEO da Milanês Milanese, organizadora de tudo isso aqui que vocês estão vendo. Flávia, boa tarde. Olá, gente, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês. Dizer que esse encontro de marmoristas, né, a gente estreou com ele na edição passada e tem sido aí um evento de muito orgulho para a gente, da gente ter essa oportunidade de receber vocês, que são aí com certeza o nosso público-alvo, a gente que pensa a Cachoeira Stone Fair com tanto carinho para poder trazer novidade para vocês, para poder compartilhar conhecimento, trazer pessoas de fato que têm uma experiência e que têm uma vida no dia a dia que a gente sabe que não é fácil, né? Muitos desafios vocês enfrentam aí ao longo do dia, e a gente está tendo essa oportunidade de trazer pessoas que podem compartilhar com vocês a experiência, o dia a dia, e de vocês voltarem para casa aí com mais bagagem. Eles também acredito que vão aprender muito com vocês. O espaço aqui hoje, gente, é para a gente compartilhar conhecimento, tanto deles para vocês, quanto de vocês para eles. Eu queria muito que vocês aproveitassem muito o evento, porque de fato foi pensado com muito carinho, pensando aí nas dores de vocês e no que é que a gente pode contribuir. Eu acho que a gente está assim, hoje é o segundo dia da Cachoeira Stone Fair. Eu queria até aproveitar e perguntar assim, quem está aqui pela primeira vez na Cachoeira Stone Fair? Fico muito feliz de ver um pessoal que está vindo a primeira vez pela Cachoeira Stone Fair. Espero que seja a primeira de muitas. E vocês podem sempre contar com a gente, contar com a Milanês Milanese, contar com o Cindy Rochas, contar com o Centro Rochas. Acho que contar com todo mundo que está aqui. Eu vou até aproveitar e chamar a Natália. A Natália hoje, gente, é a nossa gestora do evento, Cachoeira Stone Fair e Vitória Stone Fair. Então, muito provavelmente, se vocês ainda não tiveram contato com ela, em algum momento vocês vão ter. Dizer que a nossa empresa, né, através ali das nossas redes sociais, o @Cachoeira Stone Fair, o @Vitória Stone Fair, a gente está sempre à disposição de vocês. Podem perguntar, podem tirar dúvidas, que a gente está à disposição para atender. Hoje é o segundo dia da Cachoeira Stone Fair, vou deixar a Nath falar um pouquinho, mas eu só queria dizer assim, que ontem foi já maravilhoso. A gente espera aí que hoje, amanhã e sexta a gente tenha ainda mais negócios, e a gente está muito feliz porque a gente percebeu ontem que o nosso objetivo, o nosso trabalho, ele está aí gerando o resultado que a gente espera, que é gerar negócios, mas gerar conexões, conteúdo de qualidade, compartilhar esse conhecimento com vocês. Então, sejam todos bem-vindos, aproveitem o dia de hoje, que a gente está aqui realmente para poder curtir esse momento aí e fazer aí, quem sabe, a maior Cachoeira Stone Fair e a melhor Cachoeira Stone Fair de todos os tempos. Obrigada, gente. Boa tarde, gente. A Flávia, eu acho que fez o escopo total do que a gente queria falar. A gente queria agradecer a presença de todos vocês. Tudo isso que a gente faz é por vocês. A gente sabe que a Cachoeira Stone Fair, desde o começo, foi o maior encontro de marmoristas do Brasil. E a gente sentia falta de um evento especial para vocês. Um dia de vocês aqui dentro da Cachoeira Stone Fair. Então, aproveitem, tirem suas dúvidas, perguntem. E lembrem-se que a gente tem até no final também um happy hour para a gente conversar entre todos. E a nossa equipe está toda à disposição de vocês. Obrigada pela presença. Então, gente, obrigada a todos vocês também que toparam estar com a gente aí, o Leandro, Poliana e tantos outros, Catiane, Ricardo, tem todo mundo que está amargado de estar aqui com a gente também. Tenho certeza que vai ser um dia muito especial para vocês. Gente, um bom evento. Obrigada, Flávia, pelas palavras. E para celebrar esse dia, vocês estão sendo muito bem recebidos. Tem um kit do marmorista para vocês. E nesse kit aí que vocês receberam, tem vários presentes de parceiros da Cachoeira Stone Fair. Olha a lista de presente. Um bloco do encontro, uma bebida da Coroa, que é uma empresa aqui do Espírito Santo, um bloco e folder da Nebrax, um voucher de 15% de desconto no Catatas, é um restaurante na Avenida Beira Rio, nos vinhos, e também uma sobremesa grátis, porque só o desconto não estava bom, quiseram dar ainda uma sobremesa para vocês. Uma bolsa linda da The Rock,
bloco da Decolores e também do Easy Hotel. E as surpresas não param por aí. Abrindo a bolsa, vocês também verão 2 vouchers. Eles valem um lanche e uma bebida no happy hour que vai acontecer no final da programação. Aí quando vocês... Adoro gente que comemora comida. Quem que comemorou? Eu sou assim... Deixa eu sair desse negócio aqui. Gente, eu sou assim também. Falou que tem comida, que tem um brinde grátis. Brinde é sempre grátis. Que tem alguma coisa relacionada à comida grátis. Nossa, eu faço igual a vocês. Arrasaram. Que bom que vocês estão se sentindo bem-vindos e tal. E, como se não bastasse, se já tá bom, vai ficar ainda melhor. Por quê? Porque a gente tem sorteio também. Quem gosta de sorteio? Eu devia estar sentada aí, né, gente? Para usufruir disso tudo. Mas tá bom. Tô bem aqui também. A gente vai ter sorteio para quem está presente, é claro, né? A gente vai ter sorteio da Universidade da Marmoraria, que é um ingresso para o Conexão Stone 2023. Uau, tá vendo? Teremos também um kit para os marmoristas da Tenax e também uma participação especial será sorteada no podcast Marmorizou. E um outro sorteio também de um kit especial da Nebrax. Olha, gente, vocês estão valendo, tá valendo muito a pena vocês estarem aqui. Isso porque eu estou falando só dos sorteios e dos brindes, fora toda a programação, que é o que vai mais enriquecer esse momento, é claro, né? Brincadeiras à parte, a gente vai iniciar agora, então, o nosso painel. O painel número 1 da tarde de hoje é: a marmoraria vende o quê? A mediação, e à medida que eu for falando, vocês podem vir para cá, por favor, para o palco. A mediação é de Isabelle Cooper, arquiteta e especialista em rochas. A Isabelle hoje ensina, através do Instagram, @Guia das Rochas, arquitetos e designers a encantarem seus clientes através das rochas em seus projetos. Marcos Pimenta também estará aqui. Marcos, que é CEO da Marmoflix, @Marmoflix. Já estou te ajudando a ganhar uns seguidores, né, Marcos? Como se alguém não seguisse o Marcos. Há 5 anos ele entrou no mercado de rochas naturais e assumiu a marmoraria Marmoflix, que se destaca em São Paulo e no Brasil por atender clientes de alto padrão e personalidades como Felipe Tito, Dilcinho, Mariano e Udi Tamashiro, entre outros. Com fruto de tudo isso, de todos esses serviços prestados, é reconhecido como a Marmoraria das Estrelas. Convido também para o nosso painel primeiro do dia, Cid, especialista em trabalhos orgânicos. Atua na gerência comercial da Margut. Bem-vindo, Cid. E atende grandes escritórios de arquitetura no desenvolvimento de novos produtos onde mesclam a rocha... onde mesclam a rocha natural, a lâmina industrializada junto a outras superfícies, como cristais, metais, entre outros. Bem-vindo também. Convido ainda a Poliana Macedo. Ela compartilha sua paixão pelas rochas naturais no Instagram, @meumármore. Poliana, bem-vinda. Ela é graduada em Ciências Contábeis, atua na gestão administrativa de empresas há mais de 20 anos, nos últimos 15 no segmento de rochas naturais e os últimos 7 com a adição da maternidade, e um grande desafio, um grande projeto, e a administração do tempo como mãe de 3 meninos. Gente, ela está aqui, conseguiu. É especialista em planejamento, precisava nem falar, né? Que é especialista em planejamento depois dessa, mas estou brincando. É específico aqui em tributário para marmoristas. Desenvolveu técnicas e processos para auxiliar no dia a dia de empresas que buscam equilíbrio fiscal e financeiro. Então estão aqui os nossos palestrantes, estão aqui os nossos participantes do painel de hoje. Sejam bem-vindos, a tarde é de vocês e aproveitem, viu? Prazer estar aqui. Muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigado. Oi? Oi? Oi, oi. Tá ok? Tá baixo? Aí. Muito boa tarde a todos. Vou fazer a mediação aqui desses convidados muito especiais. E hoje o assunto é um pouco polêmico, talvez. Vai gerar muitas dúvidas aqui. Mas é o serviço, a mão de obra, como o principal produto da marmoraria. Queria que a Poli falasse como que é na distribuidora dela, também na marmoraria do Marquinhos e do Cid. E aí, como que funciona
esse serviço, né, a mão de obra para vocês. Bem, hoje nós chegamos um pouco cedo e começamos a conversar sobre a possibilidade da marmoraria vender só serviço e não a rocha, mesmo beneficiando. E a gente trocamos aqui algumas ideias. Há controvérsias, né? Sidney tem uma percepção, né? Tem uma visão a respeito do negócio. E eu gostaria de que os meninos também compartilhassem, né, o que a gente conversamos hoje logo cedo. Foi uma discussão bem saudável, né? Na verdade, de manhã não, agora um pouquinho antes da feira, nesse modelo de negócio. Modelo de negócio, essa é a verdade. Aquele modelo que o cliente compra a placa no distribuidor e leva para beneficiar na marmoraria. No nosso modelo de negócio, né, na fórmula que encontramos dentro da marmoraria Margutti, para nós ela não é uma solução, né? Porque dentro desse percurso nós perdemos uma fatia da receita para nós, como marmoraria e modelo de negócio. Mas também o Marcos aqui disse que ele já aplicou esse modelo de negócio e deu muito certo para ele. Então, gostaria que você falasse um pouquinho também do seu case de sucesso aí nesse modelo de negócio. Bom, muito boa tarde a todos. Assim, a gente teve uma discussão saudável, vamos dizer assim, antes de começar tudo isso aqui. E no modelo de negócio do Sidney não funcionaria. No meu modelo de negócio eu ainda estou testando. Meu modelo de negócio é onde atualmente o cliente, eu vendo a chapa e vendo o serviço, mas a gente anda testando, o cliente comprando o material e a gente fazendo o beneficiamento. Na verdade, assim, a gente não é dono da verdade, tá? A gente não sabe de tudo, então precisa ser testado. Para mim, deu certo. Talvez na sua região não dê certo. A dica que eu dou é teste. Façam testes, olhem os custos da sua empresa, porque muitas das vezes a gente imagina, obviamente o Sidney é um caso à parte, pelo estilo de trabalho que ele faz. O Sidney não vende bancada, não vende pedra. Quem conhece o Sidney aqui sabe que ele vende verdadeiras obras de arte. Então, para ele não se aplicaria. Mas quem quer testar esse modelo de negócio, o primeiro passo é tentar enxergar os custos da sua empresa e vender somente o serviço. Então, assim, para umas pessoas funcionam, outras talvez não vá funcionar. Eu acho que não é uma receita de bolo, tá? Mas precisa ser testado. E eu acho que é um segmento que vem ganhando corpo ultimamente. E tudo aquilo que a gente não se atualiza, a gente fica ultrapassado, né? Então eu acho que ninguém perde por testar, por tentar. O que deu certo para mim talvez não dê certo para você, mas a dica que eu dou é façam o teste e vejam o que acontece. Bem, lá em Natal eu tenho bastante experiência em empresas que vendem só serviço e tem empresas também que investem em seus estoques. Só que são 10% dessas empresas que investem em estoque. Aqui na plateia a gente tem os marmoristas que só vendem serviço, que compram a placa no depósito e faz o beneficiamento. Então, assim, para um marmorista que está começando e até mesmo para aquele que não tem interesse em colocar seu dinheiro, né, no estoque para ficar parado e não tem uma rentabilidade, ele constrói parcerias com o depósito. Dentro do depósito você consegue ter uma variedade muito grande de materiais que lhe dá a condição de apresentar a sua empresa como grande. Lá na distribuidora em que eu trabalho, são 30 mil metros disponíveis para o marmorista levar seu cliente e escolher o material lá. Então imagine aí se você tivesse que investir em 30 mil metros para colocar dentro da sua empresa para você poder ter competitividade. Correto. É aquilo que nós estávamos falando, né? Por exemplo, no nosso modelo de negócio, nós temos lá hoje a média de 18 mil metros de material no chão para atender a nossa clientela, até porque a gente trabalha a nível Brasil, por conta do tipo de trabalho que nós fazemos, que é um pouquinho fora da curva por ser orgânico, né? Peças orgânicas em nanoglass, que é a nossa especialidade, mas trabalhamos com qualquer tipo de superfície. Então nós temos que ter essa quantidade de material, é até exagerado um pouquinho, né? 18 mil,
Mas nós temos que ter um estoque para a gente poder atender esse volume de obra que a gente atende lá. Mas isso volta a falar, está ficando repetitivo, é modelo de negócio, né? Nós também temos que entender que o mercado, ele é 1%, 2% marmorarias grandes, que tem esse perfil, e o restante são marmorarias pequenas, pessoas que estão sonhando ainda em alavancar os seus negócios, são marmoristas que estão começando, marmorarias familiares, e o nosso segmento, ele é construído desse tipo de gente, né? Desse tipo de profissional, que é a grande maioria do que você atende lá, né? Ou não? É assim, mas tem empresas que são consideráveis grandes e ainda assim optam por beneficiar. A gente tira pela própria indústria aqui em Cachoeiro, né? Existe antigamente as mineradoras, elas realizavam todo o processo de beneficiamento. E hoje não. Hoje você tem um cara que às vezes só extrai o bloco, o outro só faz a parte de cerrado, o outro só faz a parte de polimento e beneficiamento da superfície. Então eu acho que não existe o jeito certo, existe o jeito certo que dá certo para você. Você vai modelando o negócio para você. É uma questão de perfil. Né? Então, assim, você vai adequando o negócio ao seu estilo, ao seu perfil. Eu super acredito na questão do serviço. Lá no depósito, hoje, o nosso foco 100% é no consumidor final. Já foi para marmorista, hoje não mais. E super funciona para muitos marmoristas, porque basta ele querer começar. Basta ele querer começar e ele leva o cliente até o depósito e a gente auxilia esse marmorista a realizar a venda. Se ele não tiver conhecimento nenhum, A pergunta é que dentro desse processo existe o preço do metro que você paga, existe o lucro sobre o metro, existe o serviço, entende? A pergunta que eu te faço, aquela fatia que o marmorista ganharia na venda do produto, ele vai deixar se perder ao longo do caminho, ele vai vender apenas o serviço, vamos dizer assim, para ser bem simples, meia esquadria, furo, colagem de cuba. Qual é a vantagem para o marmorista? Eu penso que o marmorista ele necessita aprender a vender serviço, a vender o seu trabalho, que hoje é perceptível, né? É uma grande dificuldade em relação a isso, por isso se agarra tanto à questão da pedra. Mas também ninguém nunca discute a respeito do desperdício. Quantos projetos tem, principalmente agora com os quartos? Tem projetos que você gasta 75% de desperdício, porque tem que fazer com que o veio case. O cliente não compreende quando o veio não casa, até porque o marketing está voltado para isso. E essa conta o cliente não sabe fazer, ele só quer que o veio case. Isso que eu ia falar para você. Que a paginação seja feita. Né? A quebra fica para quem, né? A quebra fica para quem? Justamente. Aí a quebra fica para o marmorista nessa condição. Sim. Quando é no depósito, essa responsabilidade fica para o consumidor final. Porque é gerada uma consciência para o consumidor final. Principalmente quando ele chega lá na empresa, o que é que eu já falo? Olha, se você quiser, um exemplo, o lavabo com um material, o seu banheiro com outro, vai aumentar o desperdício. A gente vai gerando essa consciência. Então, até na hora dessa compra, né, a gente vai orientando ao cliente. O que você está dizendo é que existe uma corrente para uma mudança no perfil do negócio de marmoraria. Nós estivemos nos Estados Unidos no ano passado e lá é assim, do jeito que você está falando. Lá o cara vai no depósito, compra a placa e leva apenas para beneficiar. Mas lá é um valor muito superior aos nossos valores aqui de beneficiamento, né? Então, compensa. Aqui, como está encaixando agora, talvez esse modelo de negócio, precisa ajustar bem os números, né? Isso, na verdade, é aí que entra o cálculo justo. Porque eu desacredito que o material ele tenha que ser mais caro que a mão de obra. Então, quando a gente consegue fazer esse cálculo, entende de que consegue fazer com que o cliente entenda de que não é o material que encarece, o que encarece é a mão de obra. E aí, unindo os dois, a gente chega num valor. Porque se o cliente tiver a mentalidade de que o material é caro e a nossa mão de obra é barata, o nosso produto se perde pelo caminho. Então, às vezes, quando você fala para mim que o marmorista deixa de ganhar aquela fatia, talvez essa fatia que a gente pseudo está ganhando, ela se perde no pátio. Então, às vezes, a gente não tá, a gente tem imagina que está ganhando e a gente acaba perdendo ela no pátio. Uma das vantagens que eu consegui enxergar dentro desse segmento é que o cliente que o depósito me indica, esse cliente jamais chegaria na minha marmoraria. Então, assim, as experiências que eu tive foi
O cliente que eu estou atendendo, esse cliente não iria na minha marmoraria. Esse cliente ele não tem um poder aquisitivo alto à toa. Ele não quer comprar do atravessador, ele quer comprar direto. E aí quando a gente entra nessa briga de, não, se o depósito vender, eu boicoto ele. São Paulo está tendo muito isso. Depende muito do ticket médio do cliente que você atende, né? Porque, por exemplo, na nossa região, vou dar um número aqui aleatório, tá? Obras até 70 mil, 100 mil, nós perdemos todas, vamos dizer assim. Obras que são de maior valor agregado, nós ainda conseguimos pegar por conta de o cliente que está comprando aí um valor bem maior que esse, 200, 300, 500 mil reais, ele quer comprar de uma marmoraria que tenha lastro, que tenha segurança também, né? Porque não é fácil você dar o cheque, como diz o Zé Poeira, né? Dar o cheque na mão do marmorista e ir embora. Então, muitas vezes, por você ter uma estrutura e você está consolidado ali no mercado e o cara vê o seu lastro, ele sente mais confiança em comprar com você. Da mesma forma que pode existir uma confiança também bem grande em comprar do depósito, ter a segurança do material e o profissional, por exemplo, o Marquinhos, que vai beneficiar e com todas as garantias, né, Marcos? Porque na verdade assim, a gente precisa fazer parcerias. Então, é o que eu estava dizendo, por exemplo, a gente fica às vezes teoricamente nessa briga com o depósito que vende direto e aí marmorista boicota o depósito, enfim. O que eu sou a favor é de parcerias, porque se o depósito ele vendeu, ele precisa de alguém para beneficiar. Então, na verdade, nesse caso, o marmorista está sendo validado pelo depósito. Então, quando esse cliente final ele chega no depósito, ele compra e esse depósito fala, olha, para esse tipo de trabalho, é esse aqui que eu te indico. Ou seja, ele está sendo validado por alguém. É difícil formar uma parceria com o depósito, porque o depósito ele pensa extremamente comercial, né? Ele é extremamente comercial. Ele vai querer agradar todas as marmorarias e talvez ele não vai conseguir acertar todas, né? Sim. Na verdade... eu acho que é difícil você ter uma marmoraria de estimação para você indicar, né, Poliana? Você vai querer indicar por perfil? Como que você faz isso lá? Além da questão do perfil do cliente, tem a questão também do comprometimento do marmorista. Eu percebo que os marmoristas ainda não aprenderam a fazer o feijão com arroz. A gente às vezes fica discutindo várias coisas, vender ou não, né? Com chapa ou não, ou comprar direto ou não, mas assim, o básico muitas vezes não é realizado. Mas você faz uma análise técnica para você indicar? Você vai na marmoraria, faz um reconhecimento técnico, ou você vai pelo que você escuta do mercado? Eu vou pelo que eu escuto, porque já viu com algum cliente chateado, calado, não, eles botam logo a boca no trombone, né? Então já chega lá no depósito, olha, a cabelo não ficou bacana, olha, ele não me entregou, é a primeira coisa que ele faz. O marmorista sumiu, ele vai bater lá. Sim, porque a responsabilidade passa para o depósito. Uma vez que o depósito indicou e o marmorista deu problema, a responsabilidade é do depósito, teoricamente. E aí eu acho que, para ser uma parceria saudável, o depósito precisaria mudar o formato, fazer um filtro de quais profissionais ele indica para quais tipos de serviço. Só uma observação, Marquinhos. Eu acho que o marmorista ele tem que enxergar o depósito como um apoio para ele. Aquele estoque ali me pertence. Ele não precisa ficar esperando que o depósito consiga ou fique indicando o cliente para ele. Daí as redes sociais, de uma maneira muito fácil, nós nos conhecemos através das redes sociais. Mas aí fica confuso, porque de onde vem o trabalho? Vem do marmorista para o depósito ou vem do depósito para o marmorista? Eu acho que é um conjunto. Lá em casa, vou dar um exemplo, com os 3 meninos, tanto tem a parte que meu esposo realiza, como também tem minhas obrigações. Então, eu acho que é uma troca. Né? Não existe depósito sem marmorista, não existe marmorista também sem os depósitos. Seja ele a distribuidora local, seja ele aqui no Cachoeiro. Nós, da Margutti, nós ainda entendemos que o melhor modelo de negócio é formar parceria com os escritórios de arquitetura. Aqueles escritórios de arquitetura que confiam no seu trabalho, aqueles escritórios que fomentam o seu negócio com projetos, com a confiança, e você dá a resposta à altura. E aí você já elimina esse modelo de negócio do cliente buscar o material no depósito, entendeu? Eu busco no depósito, eu busco Sidney, se eu não tiver no meu depósito. Mas aí eu vou lá e compro do meu parceiro, como tem várias distribuidoras em São Paulo, nossa região, a gente até busca, mas a gente prefere esse modelo de negócio. Como falando da nossa empresa, a nossa empresa prefere esse modelo de negócio, vender o que nós temos no nosso pátio. O nosso principal produto é o Super Nano. Nós somos conhecidos no Brasil em fazer o orgânico em nanoglass, fazer aquilo que outrora achávamos impossível.
Mas hoje nós fazemos com muita qualidade as peças curvas em nanoglass. Quem quiser seguir as nossas redes sociais, Marmoraria Margutti, pode seguir a gente lá e vai ver, e vai conseguir observar os trabalhos que nós fazemos. Nós acreditamos na força do nosso trabalho, na capacidade de criação. E isso foi o que nos levou um pouco mais adiante na nossa região. E hoje nós atendemos todo o Brasil com peças orgânicas nesse tipo de negócio, nesse modelo de negócio. Isso não quer dizer que o nosso modelo de negócio está certo. Deu certo, que por um alinhamento de planetas, alguma coisa que aconteceu em algum momento, a gente encontrou uma bela de uma parceria que está com a gente hoje, que está com a gente há 15 anos, que é o arquiteto Aquiles e a designer Yara Killers, que são parceiros, grandes parceiros da gente, e nos fomenta com muito trabalho, né? Na verdade, assim, as parcerias elas são importantes com os escritórios de arquitetura, mas é aquilo, talvez o que dá certo para mim não dê para você e vice-versa, e eu acho que cabe a gente testar. É um mercado que ele vai ganhar corpo ao longo tá ganhando corpo cada ano que passa, e eu acho que ao invés de a gente ficar, porque a indústria ela vai continuar vendendo, independente a gente gostando ou não gostando, a indústria ela vai continuar vendendo. Aí a gente escolhe, a gente faz um braço de ferro com a indústria ou a gente faz uma parceria. Eu gosto de formar pontes e não muros. Então a parceria ela te leva a lugares que você talvez sozinho não chegaria, é o que eu estou falando. Correto. A marmoraria, muita marmoraria no Brasil hoje, ela não tem uma estrutura para receber um cliente de alto padrão. Ela tem excelentes profissionais, mas ela não consegue ter uma estrutura para receber um cliente. E esse cliente alto padrão, ele não vai nessa marmoraria, ele vai no depósito, vai na distribuidora, ele vai na indústria. Porque esse cliente de alto padrão, ele é muito antenado, o arquiteto dele, enfim. Por exemplo, você vai na Expo Revestir, você não tem um stand da Marmoflix, um stand da Margutti, você tem um stand da Michelangelo, você tem um stand da Santo Antônio, você tem um stand da Diamond, da Pemagrand, enfim. Aí vai, da Anabel. Exato. Então, quando esse cliente ele vai procurar o material para poder aplicar na sua obra, ele vai atrás das empresas que tá fazendo esse marketing, o comercial. E aí o marmorista, teoricamente, ele ganha essa propaganda gratuita. A Michelangelo ela gasta milhões para poder fazer todo esse marketing, fazer todo esse trabalho, para dar a obra na minha mão para eu fazer sem custo nenhum. Deixei de ganhar uma fatia na venda do material, mas eu não tive investimento de marketing. A obra caiu no meu colo. Inclusive, uma das maiores obras que eu fiz em São Paulo foi uma indicação da Michelangelo. Eu fiz 800 metros quadrados de piso. A cliente que foi na Michelangelo, pegou um jato, foi na Michelangelo, foi na pedreira, escolheu o bloco, mandou serrar e cortar essa cliente. Ela jamais pisaria numa marmoraria, porque não é do estilo dela. É o tipo de cliente que quer comprar direto, ele não quer comprar do atravessador. E aí, se eu entro numa guerra incessante com a distribuidora, o depósito, a indústria, ela não vai me indicar. Nós temos que entender que o mercado ele não é feito desse tipo de cliente. O que impulsiona o mercado e o que impulsiona a grande maioria das marmorarias são clientes da vida real. Aquele que faz um projeto com um arquiteto, um projeto, digamos, simples, né? Que leva na sua marmoraria e manda fazer. O que a Isabelle tem para falar um pouquinho desse assunto? Aí que eu queria chegar exatamente, porque quando a gente tem essas obras menores até, onde que mora o lucro dessa parte de serviço de mão de obra? Como que fica essa história do lucro, tanto ali para a distribuidora quanto na marmoraria de vocês? Ter margem de lucro boa numa obra grande é muito fácil, né? Numa obra pequena. E aí... É aí que eu falo. Nesse trajeto, nesse circuito entre comprar o material no depósito, chegar na marmoraria, é isso que eu estava falando agora há pouco. Essa fatia quem perdeu? Essa fatia foi a marmoraria quem perdeu. E é duro você ter uma empresa, ter às vezes 40, 50, 60, 90 para pagar e deixar essa fatia no meio do caminho. Só quem paga no final do mês que sabe como é difícil. Entende? Só que o mercado,
ele está indo para uma direção. Eu, como modelo de negócio, eu prefiro que isso não aconteça, porque senão cada vez vai ficar mais difícil para o marmorista. Essa é a minha opinião, como modelo de negócio, torna a falar, que não é a mesma opinião da minha amiga Poliana que está aqui. Corrigindo, assim, não é que eu não sou contra. Eu acho que o jeito certo é o jeito que dá certo para você. Se você não tem interesse em investir no estoque para ficar ali com capital parado, podendo estar aplicando ou movimentando um outro negócio, se você não consegue fazer com que esse dinheiro se multiplique, então aí ok. Eu penso assim, como você mesmo falou, esse perfil de cliente é 1% em quantos? A mesma porcentagem eu pego para os marmoristas, assim. Qual é a porcentagem de marmorista que tem condições de ter 18 mil metros dentro de casa? Mas não precisa ter esses 18 mil. O cara pode vender o material, ele mesmo ir lá no depósito, comprar e revender. Então, 1000 metros. Mas aí o que acontece? A gente também dá essa condição. Se o marmorista quiser chegar lá e comprar um material, ele também... eu tenho clientes aqui, né? Eu tenho clientes aqui na plateia que nos compram diretamente e tenho clientes que só vendem serviço que indica o consumidor final para ir comprar lá. E ele adora, porque assim, não tem um problema com desperdício, ele não é responsável pela superfície, ele não tem, quando dá uma infiltração, ele não tem que ligar para o marmorista, ele liga justamente para o distribuidor. Recentemente tivemos uma situação dessa, numa superfície de quartzo, e que depois que ele instalou, quando puxou o plástico, estava lá um problema e só fez me ligar, eu preciso do material X, eu só fiz cortar e caminhar para ele. Aqui a grande maioria é marmorista. De todos que estão aqui, levanta a mão, por favor, aqueles que trabalham com estoque da distribuidora. E agora levanta a mão, por favor, aqueles que têm o seu estoque. Isso é uma prova de que esse retorno, essa fatia que fica para trás, de quando você está em todo o processo, compra do material, aí você não tem esse ato no meio do caminho. Esse ato transformou em recurso para o marmorista. Isso é importante, eu acho, para nós como empresa, entende? Vou dar um exemplo. Eu sou executiva nessa distribuidora, mas também sou marmorista, né? Eu tenho uma sociedade na Exclusive Marmo, em Natal. E vou dar um pequeno exemplo. Há 2 anos atrás, vimos para uma feira, meu sócio que está ali, José Ataílton, que eu amo de paixão, decidiu comprar um determinado material, comprou um quartzo, colocou lá, está lá até hoje. E a gente vinha no carro discutindo justamente sobre isso. Tudo bem, então, assim, isso acontece. Só que os clientes que estão buscando outros materiais, que é outro movimento, agora quer vermelho, agora quer um ônibus, agora quer... Então, assim, ele tem 30 mil ao lado. Sim. Entende? Então, assim, até onde vale a pena você ter o estoque ali parado? Se você tem a capacidade de fazer com o seu estoque, ele circule, ele gire, e aí tudo bem. Eu acho que vale a pena... É de perfil. Dentro desses 33% a 35% de fatia que você deixa de ganhar. Eu acho que isso... tem amigos aqui, o Cleverson, obrigado pela presença, veio lá de Natal, né? Do Rio Grande do Norte, obrigado por ter vindo. Eu converso muito com ele também, muito amigo nosso. Eu converso com muitos marmoristas que também replicam e falam que não vai deixar esses 30% para trás, entendeu? Ok, eles não querem deixar para trás, mas se a gente fizer uma pesquisa assim, bem particular, a gente vai escutar determinados testemunhos de marmoristas que entraram em processo de inadimplência justamente porque investiram no material, o material está dentro de casa, mas eles não conseguiram vender. Porque o cliente chegou na porta, porque ele chegou ali 3 mil e investiu ali numa chapa de quartzo, mas o cliente chegou e está querendo ver do Batubi e ele não tem. Isso é mercado, isso é não ter conhecimento de precificação, isso é administração, isso é de todos os segmentos. Não, esse exemplo que eu estou lhe dando é uma pessoa que tem conhecimento sim. Que discute, mas ele pegou o dinheiro, ele investiu no material e levou diretamente aqui de Cachoeiro, não sei, e achou que estava fazendo um bom negócio, só que o material não girou. E como é que ele retira esse capital de novo? Sim, eu entendo. Porque o cliente está buscando um outro material. Eu tenho materiais lá no depósito que tem 15 anos, porque na época era tendência, acabou a tendência, agora já ninguém quer mais marrom. Marrom tem lá esperando voltar a tendência do marrom para poder começar a girar novamente. Agora a galera quer cinza, quer branco. Na verdade, eu acho que é perfil, né? Por exemplo, com a Poliana vem dando certo lá no estado dela. Talvez em São Paulo isso não vai dar certo nunca. Então, assim, eu acho que é um segmento que vem região para região, né? Que vem se ramificando e a gente tem que estar preparado. Se esse novo formato ele se aplicar para você e funcionar,
bacana. Se ele não se aplicar... Nós percebemos que há um avanço no segmento. Estou tão feliz, cara, por isso aqui, ó. Nos anos 90, isso aqui seria inimaginável. De juntar tanta gente legal, de tanto conhecimento num lugar só. São pessoas que deixaram as suas empresas. Exatamente. Para vir buscar o conhecimento. Famílias, deixaram empresas para vir discutir um assunto comum. E isso não acontecia, eu sentia falta, era um segmento carente. Aí começaram os movimentos, Meu Mármore, o Rick, Catiane. Começaram as pessoas fazerem movimentos, né? Guia das Rochas. E esse movimento vem juntando ideias, transformando vidas, né? Porque muitas vezes há insights dentro de uma feira. Você começa a olhar uma situação e aplica na sua empresa. É o que a gente estava falando. A mente abre, né? É o que a gente estava falando. Às vezes o que é óbvio para mim, para você é uma dificuldade. Sim, exatamente. Eu fui fazer um workshop de manhã numa empresa e coisas tão simples que às vezes você tem a resposta com tanta simplicidade, a pessoa chega em você e fala, mas e determinada situação? É tão simples para você, é tão óbvio que o outro às vezes não enxerga. E você conversando, batendo um papo de 10 minutos, abre a tua mente, abre a mente do seu parceiro, do teu amigo de profissão, né? Outra pergunta aqui, muito consistente, é como que funciona essa parte também das tributações, principalmente para a Poliana, que trabalha essa parte muito tributária. É uma economia gigante, né, para as marmorarias. Elas amam, especialista. né? Eu posso passar o cartão, ficam tudo com orgulho, assim, tipo, deixa eu passar o cartão, deixa eu emitir o boleto aí na tua empresa. Os marmoristas amam, assim, é fantástico para ele, porque qual o problema? Se o cliente não pagar os boletos, a inadimplência fica comigo, não fica com ele. Isso é um grande benefício, o desperdício não fica com ele. Outro benefício, ele não precisa ter uma estrutura, né, para deixar o material que ele comprou dentro. Outro benefício. São vários os benefícios que se tem. Mas, assim, eu entendo que é a questão de perfil. Está dando certo para você, não mexe não. Vai lá e continua avançando. Sim, sim. É uma questão de perfil mesmo. Eu acho que a gente poderia abrir, né, era assim, para fazer perguntas, né, se alguém tivesse. Isso. Sim, por favor, se alguém tiver alguma pergunta para fazer sobre esses assuntos. Tem que levar o microfone lá. Boa tarde, meu nome é Claíta, sou do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de saber, no caso de a marmoraria fazer só prestação de serviço, se caso a pedra no produzir quebra ou por algum motivo deu algum problema de medida e tal, com quem fica esse custo? Com a marmoraria. Aí o que acontece? Pelo fato delas terem parceria conosco, eu sempre encontro uma forma de viabilizar o material. E se ele tiver volume, até eu dou a chapa. Dependendo do custo do material, a marmoraria vai ter prejuízo nesse caso, porque o custo da mão de obra não ia cobrir o custo da chapa, né? É justamente isso. Por isso que é importante as parcerias. Assim, eu super acredito quando elas são de verdade, quando elas são íntegras e elas super funcionam. Porque lá na empresa, assim, até respaldo de materiais que tinham valores agregados consideráveis, eu permito ser mexida em chapa. Até porque o outro marmorista, quando vem comprar, o outro cliente, às vezes é até interessante que aquela chapa esteja mexida, porque consegue tirar um tampo tranquilamente. Então, em situações pontuais, em materiais que têm grandes giros, eu sempre encontro um caminho de resolver junto com o meu cliente. Em regra, o prejuízo é do marmorista, em regra. É aquela fatia que você deixou de ganhar, no meu pensamento. Aquela fatia que você deixou de ganhar, em regra, o prejuízo é do marmorista. Perfeito, vai ficar com o marmorista, principalmente se ele não tiver parceria. Não tem parceria, cada um por si, faz parte do jogo. Não está querendo ter parceria, está tudo bem. Sim. Alguém tem mais dúvida? Levanta a mão. Sou o Fábio, sou do Rio de Janeiro. No caso do modelo de negócio da amiga da Poliana, o marmorista que optar por esse tipo de modelo, quando ele for dar o preço do serviço dele, no caso ele vai basear o preço de acordo com o material que ele está escolhendo, até para poder basear o risco dele, né?
Sim, também. Tanto ele faz a avaliação dos custos deles, como em relação à questão do material. Existe uma porcentagem que é colocada em cima do valor dessa rocha. Não é só o preço do metro quadrado da minha esquadria, do metro linear da minha esquadria vai ser o mesmo. Ele vai basear... No valor do material. Da mesma forma o Cid falou, eu meio que concordei com ele. O volume de pessoas que levantou a mão, que tem um próprio estoque, acho que confirma isso também. Eu acho que, dependendo do tipo de serviço que a pessoa quiser fazer, mesmo que seja algo pequeno, o marmorista vai dar o preço baseado no valor da chapa que ele vai comprar. Não é verdade? Então, por isso que muita gente prefere trabalhar dessa forma, porque ele vai ter um lucro e ainda vai ter um material ali disponível para poder fazer um outro serviço. Correto. Quando você compra o material, você faz o levantamento dos teus custos. Isso é muito personalizado de empresa para empresa, porque você vai ver o teu custo total e vai construir um valor de tabela. E dentro desse valor de tabela você tem a sua perca, você tem sua quebra, você tem seus gastos. Você tem inúmeras situações que estão ali dentro dos teus custos mensais. A partir daí você consegue fazer uma intenção de lucro, que nem sempre você tem lucro, né? Quem dera se você tivesse lucro sempre. Você tem uma intenção de lucro. E dentro de todos esses números, você consegue trabalhar com uma margem mais elevada em determinados produtos, um pouco menos elevada, mas você sempre trabalha tendo lucro. É isso que eu falo. Dentro desse valor de metro quadrado, quando você deixa de vender o seu metro quadrado, você tem um material no seu estoque que você precifica. Se você indica uma distribuidora, qual que é a vantagem? Por que o cliente quer comprar direto na distribuidora? Por questão econômica. Não é por escolha de material. Escolha de material, nós somos consultores para escolher. Para dar a melhor escolha, tira uma foto, manda um vídeo. Qual que você quer? Eu quero essa aqui, quero aquela ali. Na verdade, o cliente, quando ele vai em um depósito, é simplesmente para ele ter economia. E essa economia está tirando do seu bolso, marmorista. Entende? Você que está perdendo nesse circuito. Eu entendo dessa forma por conta do modelo de negócio. Eu acho que a gente não tem como perder aquilo que ainda não se ganhou. Então ele não está perdendo nada, pelo contrário, ele está ganhando toda uma capacidade, toda uma condição de ser uma grande marmoraria, mesmo sendo pequena. Basta você ter um Instagram. Você tem um Instagram, você leva o cliente lá no depósito, você pode terceirizar. Lá em Natal é assim de marmoraria que se une com outras marmorarias ou com um cara que é um mega vendedor e terceirizam uns para os outros, porque às vezes eu não consegui bater minha meta esse mês, mas o meu colega lá conseguiu e eu produzo para ele. Isso super funciona lá, são muitas. Eu acho que se for precificado da forma correta, aí entra de novo aquilo, entender os custos. Se for precificado da forma correta, eu não acredito que você tome prejuízo. Porque é aquilo que o colega estava falando, cada material tem uma dificuldade. Trabalhar com Taj Mahal é diferente de trabalhar com quartzo branco. Você faz 10 pias de quartzo branco, trabalhar com lâmina é diferente. Então, cada material tem que ser precificado hora homem individual. Se a gente pegar a hora homem do quartzo branco, a hora homem do Taj Mahal, ela é diferente. Então, se a gente ter uma tabela de preço dentro da empresa de metro quadrado produzido, eu acho que tende a não ter lucro. Então, eu acho que precisa individualizar isso, não tabelar, porque cada material tem as suas dificuldades, para daí ser cobrado, porque senão a gente não tem a margem. Precificar superfície a superfície, é isso que eu falei, né? A sua tabela de preço é baseada em cada material. Fernando aí? Pronto. E agora? Show. Primeiro eu quero parabenizar a organização, porque ficou perfeito a montagem, né, da linha de raciocínio de cada experiência que a gente teve aqui. Sou da Andrade, de Salvador, o movimento Marmorizou, e eu gostei muito desse modelo, porque a gente tem aqui Poliana, que tem um depósito, que defende a visão dela, que vai funcionar perfeitamente para quem tem esse nicho de trabalho, mas a gente sabe que a realidade também de Marquinhos é bem interessante, porque tem aquela realidade que eu participo muito, de atender artistas ou pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto, que preferem ir para o depósito. Comigo nunca foi. Levo na minha empresa, preferi fazer uma parceria com o depósito e montei todo o meu showroom 90% patrocinado, claro, com criação, porque a gente marmorista tem essa capacidade de criar,
e ainda reaproveitar as pontas dos materiais que a gente vendeu. Então criei muita coisa e todo mundo aqui é capaz de criar assim. Basta parar para pensar e remodelar o seu espaço. É fácil? Não é. Da noite para o dia? Não é. Mas também a vida ficaria sem graça. Então assim, eu sou muito voltado para o modelo do Cid, visitei lá a empresa dele, é uma empresa incrível, assim como as nossas também são incríveis dentro do nosso modelo. Agora vamos lá, precificação. Eu fico me perguntando como a distribuidora vai conseguir entender o cálculo do material que vai jogar para o cliente. Aí agora a gente vai calcular o serviço. E a gente entende que dava para tirar aquele material tão nobre da área de serviço e jogar a cereja do bolo para um material mais nobre no espaço gourmet ou na cozinha no espaço de maior desejo do cliente. Então a gente tira lá o quartzito X do valor de 2.800 ou 3.400 no metro quadrado na área de serviço. A gente joga lá, eu chamo de Madagascar, para dar um glamour mais no nome, mas vocês conhecem como pitaia. Aí a gente coloca o pitaia escovado, fica bonitinho lá na área de serviço, onde vai ter um vidraçamento que vai fechar. Mas aí eu pego aquele valor do pitaia e já dou uma melhorada aqui no espaço gourmet. Então só o marmorista calculando as testeiras, vendendo frentezinho, acabamento com testeira ou não, ou acabamento com escovamento por dentro da base, do que vai sobrar. Só a gente consegue, na minha opinião, consegue fazer isso. E parabenizo também lá no Natal que eu participo com a Porti lá, acompanho. Eu entendo muito bem que existe dentro da Porti os dois modelos, então eu penso como a fatia fina. A Porti é um cliente meu também. É um cliente seu, é justamente por isso que eu estou falando. A fatia fina, que raramente, que não é o que movimenta tudo isso aqui, essa fatia dos megas clientes, que na verdade eles estão procurando depósito por economia e não a marmoraria, porque eles conseguem na Gucci comprar a bolsa por glamour. Então a marmoraria tem que se tornar algo tão valioso que se torne glamuroso. E isso está na nossa mão, de cada um de vocês, porque eu comecei com a maquita na mão. Né? Quem conhece a minha história aqui sabe que eu vou desde a bancada até obras de arte, a ideia de colocar pedras no teto e tentar ir no vácuo de Cid fazer algumas curvas e algumas peças. Eu entendi, Dodô. Parabéns aí, tá muito bom a palestra. Eu entendi. Na verdade, o que o Dodô está falando é na questão de plano de corte e distribuição dos materiais que compra com você lá, né? Tá, vou dar um exemplo. Recentemente, lá na marmoraria, porque eu também sou marmorista, lá no depósito, sim, a gente tem condições de fazer todo o levantamento, a gente faz todo o quantitativo para aí a gente poder especificar a quantidade de chapas e quais as chapas para cada ambiente. A gente também busca informação, estuda muito. A gente viemos de uma marmoraria, esse depósito ele já veio de uma marmoraria que chegou a produzir 2.500 a 3.000 metros mês. Foi uma das maiores marmorarias no estado. Então, assim, a gente tem bagagem para poder fazer esse tipo de trabalho. Agora eu vou dar um exemplo, a questão, como fica para o marmorista que só vende serviço. Lá na marmoraria, recentemente, nós chegamos a vender para alguns clientes que coincidiam os materiais. E quando foi cortar, tá aqui José Ataílton, que é o responsável pela parte de produção, e deu um mega aproveitamento e sobraram 2 chapas, que ficou como lucro para a marmoraria. Na verdade, o tema do nosso encontro é: a marmoraria vende o quê? No nosso entendimento, o que nós vendemos? Nós vendemos arte, vendemos trabalho, vendemos preparação, vendemos sonho, desejo. Nós vendemos tantas coisas, né, para os nossos clientes que chegam sonhando. Tem clientes que ligam para a gente e falam: você pode me atender amanhã? Eu vou levar meu sonho para você. E o cara vem de outro estado, fica o dia inteiro com a gente. E o cara quer o melhor produto, ele quer o melhor material, ele quer o mais bem polido, ele quer a curva perfeita, ele quer a cuba na profundidade, que a água não pingue para fora. Sabe todos aqueles desejos do cara, de outras experiências negativas? Então, a marmoraria vende o quê? Nós vendemos metro quadrado? Não vendemos metro quadrado. Nós vendemos um trabalho muito refinado, muito apurado. Eu estive conhecendo marmorarias de outros países e eu entendi que nós somos muito bons. Os marmoristas brasileiros, uma salva de palmas para os marmoristas brasileiros. Nós somos bons demais, muito bons. Eu descobri que nós somos ótimos. Eu vi os trabalhos dos americanos, eu vi os trabalhos dos italianos, dos franceses, dos chineses, e nós somos muito bons. Pode bater no peito de vocês e falar: nós somos ótimos. Parabéns para vocês todos. Boa tarde, eu sou Marcos.
Eu me chamo Marcos, sou da Bahia, Vitória da Conquista. Dodô, sou seu fã, cara. Também sou. Sigo também Margudes, prazer. Parabéns para a organização. Só faltou ficar assim na sequência, né? Isabelle, cá e tal, cada um no seu lugar ali no painel. Misturou. Minha marmoraria se chama Marvelli, que é a mistura do meu nome, Marcos, com da minha filha, se chama Isabelle. Legal, né? Então, a discussão está muito boa, bacana, né? Eu acredito que vai muito de região, né? Cada qual é muito particular, né? Mas eu estou na opinião do Cid, né? Eu evito, quando eu comecei, eu evito muito, passei a evitar muito, o cliente ir lá no depósito. O cliente tem aquela ideia de que o valor... Pode vir mais à frente, vem mais à frente. O cliente às vezes tem aquela ideia, como comentaram aqui, né? Que ele quer economia. Se ele ir até a fonte, ele consegue um valor melhor. Obrigado, estou com mais vontade. Falar. Então, o cliente, às vezes, por ele quer economia, ele quer ir na fonte. Na ideia dele, a fonte é lá no depósito, né? Ele chega lá e vê o valor do metro, minha opinião, tá, gente? Vê o valor do metro quadrado do material, ele não vai, ele vai achar que aquilo ali é mais ou menos o preço que ele tem que pagar no serviço. Ele sabe o valor do metro material, mas não sabe o custo da mão de obra. Né? Então, o correto é você ter parcerias, mas você, marmorista, ir lá na fonte, pegar o material e dar o preço do cliente, incluindo todo o teu valor, a perda, tudo isso. Eu acho que dessa forma funciona melhor, pelo menos para mim é assim. É o que eu costumo falar para o meu cliente. Eu falo para o cliente o seguinte: em todo circuito, o mais barato é o preço do material. Exatamente. O caro é quando a gente abre de manhã a empresa e fecha ela à tarde. Isso custa muito caro. E o cliente não entende. Exatamente. Né? Ele acha que vai pagar mais ou menos por isso aí. Em todo circuito, o mais barato é o preço do metro quadrado que eu pago lá no depósito. Porque os demais, todos os riscos ficam comigo. Tudo que pode acontecer fica comigo. Risco a questão tributária, você ter que beneficiar o material, casamento de veio, a colagem perfeita, o polimento, é tudo na costa do marmorista. E aí você vai tirar essa fatia que você deveria ganhar. Não estou falando que o modelo de negócio de Poliana é errado, mas se o meu modelo de negócio der certo, eu prefiro 1000 vezes, porque o ganho fica comigo, entende? Claro, que aí você coloca todas as tuas perdas, todo o teu embute no preço. É isso aí. Né? Então, é isso. Então, muitas das vezes, e também tem aquela questão, nós marmoristas, cada um tem sua situação, uns melhores em condições, outros, né? Mas dá a entender que você não tem condições de ir lá comprar o material. O cliente tem que ir lá comprar, pagar, né? Então é melhor você dar um preço, pegar um valor do cliente, como eu mesmo faço. Vai lá e resolve. Vai lá e resolve. É isso aí. O que ele quer é o serviço dele no local. Você né? tem então razão. você perde, muitas vezes você perde a oportunidade de ganhar mais. Obrigado. Obrigado você. Eu queria fazer uma pergunta para o Marcos, porque nesse mundo de de mármore, um pouco eu estou aprendendo, tem vários nichos. E dentro de um nicho você nichou para as pessoas de alto padrão e pessoas famosas. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho da experiência, como que é você trabalhar para essas pessoas e o que isso traz de engajamento para você. Porque até o posicionamento que você se veste, como você fala, como você trata as pessoas, é diferente das normalidades. Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho para a gente ter uma visão diferente da importância da comunicação, da importância da entrega que você faz para um produto final, sabe? Que é o cliente, é o famoso, é um nicho diferente, que é um nicho de várias possibilidades também. Primeiramente, eu queria agradecer pela pergunta, uma pergunta muito boa. Muita gente me faz essa pergunta de como é, porque, na verdade, as pessoas elas têm aquela mentalidade de eu vou fazer uma obra para um artista hoje, ele vai me postar no Instagram e amanhã eu vou vender 1 milhão e vou ganhar 100 mil seguidores. Gente, não é isso. É a validação da sua marca.
Quem vai pagar mais caro por isso? O seu cliente final. Você está validado por pessoas que trabalham com esse mercado, ramo do marketing digital, e são pessoas extremamente exigentes. Então, quando você trabalha para um cara desse, fizemos obras de alguns artistas já, como a gente foi falado aqui antes, e essas pessoas, elas validam a nossa marca. Pessoas comuns acabam pagando mais caro para ter a gente dentro da obra delas. Então, na verdade, tem-se a sensação de que, porra, a gente vai ganhar muito seguidor no Instagram, a gente vai aumentar o nosso faturamento. Não tem nada disso, é uma sementinha que se planta e ao longo dos dias você vai validando a sua marca. E é um mercado que, assim, se a gente fizer cálculo, fizer conta, contando que isso vai retornar amanhã, a maioria da galera, tá? Eles querem parceria 100%. A gente lá não faz. A gente não faz parceria porque eu acho que a boa parceria, ela é de mão dupla, quando todo mundo ganha. Não só o artista. Ah, tudo bem, eu vou agregar valor para sua marca, mas eu vou agregar valor para o seu sonho. Então precisa ser uma troca justa. Então não adianta só o cara ganhar e você trabalhar insatisfeito. Porque eu entendo que se você acorda cedo para poder realizar uma obra e você não está ganhando nada financeiramente para poder bancar os seus custos, eu acredito que você não vai fazer aquilo com tanto apetite como deveria ser. Porque todos aqui, aliás, trata com sonhos. A gente não trata com simplesmente uma obra, são sonhos. Quando pessoas vêm com um projeto e colocam na sua mesa, ali tem um sonho. O sonho ele tem que ser tratado da melhor forma possível. Então, às vezes, eu já vi muitos casos de não só marmoristas, dentro de obras de famosos, de pessoas que se empolgam ali momentaneamente e fazem a parceria a qualquer preço, a qualquer custo, e depois não consegue bancar a parceria porque custa caro. O meu funcionário na sexta-feira não quer história no Instagram, ele quer dinheiro na conta. Então eu preciso estar munido de financeiramente para que eu consiga pagar pelo menos os custos da minha empresa. Mas se eu puder dar um conselho, quem tiver a oportunidade de fazer parcerias, façam. Porque a parceria ela é muito importante, esse tipo de parceria nesse segmento, o mercado digital cresceu muito. Hoje, na verdade, a gente voltou a milhões de anos atrás, né? Hoje a permuta é um mercado retroativo, hoje tudo é permuta. E antigamente não tinha dinheiro, tudo era permutado. Então, se a gente trabalhar isso de uma forma correta, de uma forma justa, onde todo mundo ganhe, eu acho que quem fizer esse tipo de parceria acaba saindo no lucro, a marca fica validada. Eu acho que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Vão existir parcerias que não são viáveis, nem todo cliente é para você, isso não funciona só com essa galera, é com qualquer cliente, nem todo cliente é seu. E respondendo mais uma pergunta do Leandro, eu acho que a gente se enquadra no meio artístico. Todos nós aqui somos artistas. A gente não vai na casa do cliente e simplesmente coloca uma pedra, um painel. Nós somos artistas, a gente trabalha com sonhos e a responsabilidade é muito grande. E quem quer ser diferente, precisa fazer diferente. Meu nome é Sabrina, sou de Goiânia, da Marmoraria Savana. Eu queria fazer uma pergunta para a Poliana. Poliana, o valor do metro quadrado que você vende para um cliente que não vai através da marmoraria é o mesmo preço que você vende para a marmoraria? Porque, pelo menos na minha cidade, a distribuidora apresenta o mesmo valor. Então, quando o cliente vê um valor de metro quadrado muito abaixo do valor que eu apresento para ele, ele se assusta. Como, por exemplo, o material que na distribuidora está R$500 metro quadrado, o meu é R$1.200. Então, como você apresenta esses valores para o cliente que não vai através da marmoraria? A tabela de preço ela é única. Inicialmente, quando a gente focamos no consumidor final, porque até o ano passado, 100% do nosso foco era para marmorista, a gente não vendia para consumidor final. Esse ano a gente entrou com uma pegada diferente, porque o marmorista levava o cliente até o depósito, mostrava o material, escolhia dentro do depósito, usava toda a nossa estrutura, usava nossos vendedores para poder realizar a venda, saía do depósito para comprar aqui em Cachoeiro. Então a gente ficava a ver navios. E então a gente decidimos vender para consumidor final e também decidimos permanecer com a tabela. Por quê? Porque a gente pensou até em colocar uma diferença justamente para proteger o marmorista. Só que o marmorista já utilizou isso como argumento para poder ele vender melhor. Porque quando o nosso valor já saía com valor agregado para ele, ele dizia, olha, vai lá, faz o orçamento lá, quando vinha para ele já era um benefício.
porque a tabela de preços já estava maior. Bom, eu falei que o assunto era polêmico e pertinente. Me chamaram para mediar aqui, eu fiquei só ouvindo porque é muito interessante para mim esse assunto da área da arquitetura também. E eu gostaria de agradecer a Poli, o Cid, o Marquinhos por agregar tanto conhecimento aqui aos marmoristas presentes. E muitas palmas para esses profissionais incríveis. Eu gostaria só de fazer um agradecimento a Ricardo Stuck, que lá atrás acreditou no digital e botou a cara em função das marmorarias. A Catiane Passos, uma agregadora que todos os dias acorda para gerar conteúdo, para nos ensinar a formação de preço. E a Flávia, por ter permitido, por ter acreditado nesse momento, que eu acho que é tão enriquecedor. E me disponibilizo, né, para quem tiver alguma dúvida na formação de custo, na parte tributária, eu estou à disposição nas redes sociais. Queria agradecer a todos que estão aqui. Não é o nosso métier, falar em público não é fácil, mas nós somos do comercial e nós enfrentamos alguns desafios até maiores que esse muitas vezes. Agradecer aqui os meus parceiros, o Ezequiel da Nabel, da T-Rock, o meu Sil, Rafael Margutti. Agradecer aqui também Catiane Passos, Cleverson, os amigos que estão aqui, o João. Muito obrigado, viu, a todos que estão aqui e que estão aqui nesse evento que é de grande valia para o setor. Eu gostaria de fazer os agradecimentos também pelo convite. A gente não é acostumado a falar em público. Eu falei para a Poliana que quando sobe esses 45 centímetros aí, o negócio fica diferente. Mas eu gostaria de agradecer. A gente não é o dono da verdade. E se alguma pessoa se fizer a pergunta, mas como eu faço os custos da minha empresa? Catiane Passos ensina isso gratuitamente no 557, que ela faz toda manhã. Então, se alguém tiver alguma dúvida, a Universidade da Marmoraria ensina isso gratuitamente. É você olhar para dentro da sua empresa, entender os seus custos e gerar lucro dentro daquilo que é perca. Eu não vou agradecer ainda, porque depois tem outro painel. Mas eu agradeço, então, Cid, Marcos, Poli e Isabelle pela participação, por enquanto, né, Isabelle? Que em breve você volta aqui.